Olá, boa noite. Reúna sua família, reúna os seus amigos, distribua o link aí nas suas redes sociais e vamos juntos começar mais uma quinta online. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família. Vamos juntos adorar, vamos juntos buscar ao Senhor, vamos orar e vamos receber da palavra do Senhor nessa quinta-feira. Que Deus nos abençoe. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno de exaltar, entronizado nos louvores do seu povo, reina. Toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno de exaltar, entronizado nos louvores do seu povo, reina. Toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da Glória. Quem
Jesus. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do seu povo, reina, reina. Somente o Senhor é Deus. Tu não és um Deus criado por minhas mãos, não é um Deus que dependa de homem algum. Tu não és um Deus carente de algo que eu possa dar. Teu querer assim podes realizar. Não és um Deus criado por minhas mãos, não é um Deus que dependa de homem algum. Tu não és um Deus carente de algo que eu possa dar. Teu querer assim podes realizar. Só o Senhor é Deus, antes da criação, o trono é todo teu. Só o Senhor é Deus, tu és Deus, e para sempre serás. O trono é todo teu, só o Senhor é Deus. Tu és um poderoso, não há outro igual. Só tu tens a glória e o nome que nunca irão passar. Só tu és um Deus e é digno de tudo que eu possa dar. Tu és Deus e para sempre tu serás. Só o Senhor é Deus, antes da criação, o trono é todo teu. Só o Senhor é Deus, tu és Deus, e para sempre serás. O trono é todo teu, só o Senhor é Deus. Não
antes da criação. O trono é todo teu, só o Senhor é Deus. Tu és Deus e para sempre serás. O trono é todo teu, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Um foi o homem que fez chover. 3 foram os amigos salvos de uma fornalha ardente. 12 foram os seguidores que presenciaram a conversão de quase 3.000 almas. Imagine o que pode acontecer se toda a Igreja de Cristo se unir em oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Senhor, pela grandiosa bênção da salvação. Graça, nosso Deus, dada por Ti para nós. Graça, nosso Deus, que só através do Seu amor isto foi possível. E através disso, nosso Deus, nós temos essa possibilidade de podermos estar aqui conversando contigo. Ó Deus, nesse instante nós venhamos Te pedir pelo nosso Brasil, pelo nosso país, nosso Deus, pelo nosso estado, pela nossa cidade, Senhor, que o Senhor possa, através dos seus dirigentes, nosso Deus, fazer com que a necessidade da população seja satisfeita, Senhor. Viemos Te pedir também nesse instante pela Tua igreja, pela Igreja Batista do Ingá, nosso Deus, pelos seus dirigentes, pelos seus líderes, ó Pai, por tudo aquilo que ela vem realizando até o dia de hoje, Senhor. Que o Senhor possa permanecer com esta agência aqui nesta terra, nosso Deus, aberta para proclamar a grandiosa bênção do Evangelho. Ó Deus, muito obrigado pelas oportunidades que a igreja tem aberto, nosso Deus, para que toda a membresia possa estar participando em comunhão, nosso Deus, apesar de toda a dificuldade que nós estamos passando nesse instante. Através da Universidade da Bíblia, nosso Deus, através dos 21 dias de oração, através, nosso Deus, da União Feminina. Ó Deus de amor, são oportunidades que nós temos para estar envolvidos na Tua obra. Viemos Te pedir também nesse instante pelos nossos missionários, ó Deus, esses obreiros que vão ao campo, que deixam a sua vida aqui, nosso Deus, perto da sua família, para poder levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra, como é a sua ordenança, ó Pai. Muito obrigado, nosso Deus, pela vida dessas pessoas que se destinam a falar de Jesus Cristo. Ó Deus de amor, fique com a mensagem desta noite, que ela venha de encontro, nosso Deus, aos nossos corações, através do Seu Santo Espírito. É o que nós oramos nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus é fiel e, através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. Segundo livro das Crônicas,
nos inspira nesse tempo, nós vamos ler mais uma vez, toda a igreja lendo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Esse é o nosso texto. Essa é a nossa direção durante esse tempo. Essa é a palavra que nos inspira. Hoje pela manhã nós falamos que o texto bíblico de 2 Crônicas 7,14 nos apresenta uma aliança, nos apresenta um compromisso, um contrato de duas partes. Aí nós encontramos um compromisso de Deus e o compromisso do homem. Ali nós encontramos aquilo que o homem precisa fazer e aquilo que Deus se propõe fazer. Nós encontramos nessa palavra, no texto bíblico apresentado, que nós acabamos de ler, aquilo que nós entregamos a Deus, a nossa parte, aquilo que nós nos propomos fazer, e do outro lado nós encontramos o sobrenatural de Deus, que Ele se compromete a realizar. Só Ele pode fazer, ninguém mais pode fazer. Ele diz que ouvirá as nossas orações, Ele responderá, Ele perdoará pecados, Ele vai curar a terra. O sobrenatural de Deus agirá. Mas Ele primeiro diz que nós precisamos fazer a nossa parte, dê o seu melhor. E durante esse período então de 21 dias nós queremos fazer isso, dedicadamente desejamos fazer isso. E durante esses dias, já bem cedinho estaremos aqui, às 8 horas, vamos dedicar aquele tempo, não vamos tomar o café até aquele horário, aqueles que assim puderem, como foi bem orientado hoje pela manhã, e vamos separar aquele momento, vamos focar no nosso compromisso de interceder pelo país, pela família, pelas nossas vidas, por aqueles que estão enfermos, pela luta feroz que se trava contra essa enfermidade, esse vírus no mundo todo. Vamos orar também pela grande batalha que se trava no mundo, uma guerra que se trava no mundo, uma guerra global, uma guerra espiritual, e que não tem armas, não tem bomba nuclear, mas ela está sendo travada nesse momento, uma guerra que é econômica, uma guerra que é midiática, política, financeira, está acontecendo no mundo nesse momento, silenciosa, mas acontece. E nós vamos estar orando também a respeito disso durante esse tempo. Vamos orar por aquilo que se apresenta também como oportunidades para o Brasil. Recebi agora há pouquinho uma mensagem de um membro da nossa igreja, muito querido, trabalhando na área da economia, um especialista nessa área, pedindo para nós orarmos, porque nos próximos dias o Brasil poderá fechar negócios que abrirão portas para milhares de empregos para o Brasil. Mas ele diz, mas pastor, precisamos orar a respeito disso. As portas vão se abrir para milhares de empregos, mas pastor, durante os 21 dias, leve a igreja a orar por isso. Eu anotei a palavra dele e as informações também que ele relacionou ali, mandei para a pastora Evelise também, e ali estão importantes observações e recortes de jornais a respeito dos negócios que serão fechados no Brasil nos próximos dias. Vamos orar por isso também, amém? A Bíblia nos encoraja, meus irmãos, a orar em todo o tempo, de todas as formas e por todas as pessoas. Veja o que diz 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 1. Amém. Olha a palavra importante da Bíblia, né? E nos encoraja então a orarmos de todas as formas, orar suplicando, orar intercedendo, orar agradecendo, orar de todas as formas, por todas as pessoas, em todo o tempo. No outro momento a Bíblia vai nos encorajar dizendo, orai sem cessar, palavra do apóstolo Paulo. E na Bíblia vamos encontrar também vários homens e mulheres que buscaram a face do Senhor nas primeiras horas do dia, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra atividade, antes de qualquer outra atividade, primeiro Deus, primeira atividade do dia, primeiro compromisso do dia, primeira agenda do dia, um compromisso com Deus.
E Salmo capítulo 5, verso 3, Salmo número 5, verso 3, então nos diz, vamos ler juntos? De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. O salmista fala sobre a beleza e a oportunidade de nós orarmos pela manhã, bem cedinho, ouvir a voz de Deus, nos dirigirmos a Ele em oração. De manhã, quando o silêncio da manhã nos fala de uma forma tão especial, Deus se manifesta para nós. Mas de todas essas palavras, de tantas palavras abençoadas, lindas que nós temos, Jesus é o nosso principal modelo, de todos os testemunhos também que nós encontramos na palavra. Jesus é o nosso principal modelo, principal testemunho em tudo. E no que diz respeito também ao ministério da intercessão, ao ministério da oração, Jesus também é o nosso modelo. São muitos testemunhos sobre oração, não é verdade? Muitos testemunhos. Ninguém é dono de um ministério de oração, de intercessão, por uso capião, né? Por estar há muito tempo orando. Ninguém é dono de um ministério de oração por, na verdade, exercer uma posição, um cargo a respeito disso. Oração é um ministério de cada membro da igreja, cada pessoa, cada cristão, em todo o mundo. E é por isso exatamente que a igreja, toda a igreja ora. É por isso que temos um ministério de oração na igreja, oramos nos cultos, oramos também com os irmãos através do Zap, em horários diferentes, todos os dias na semana. As mulheres da igreja se reúnem, tem um ministério de oração, nas segundas-feiras à tarde, jardim de oração. Nós temos um ministério que está interrompido por conta da situação pandêmica que vivemos, mas toda última sexta-feira do mês, a igreja passa um dia inteiro numa jornada de oração. A oração é então a vida da igreja, a vida do crente, é um compromisso diário nosso. Mas no que diz respeito ao ministério de intercessão, a vida de Jesus nos ensina vários princípios, muitos ensinamentos, e eu gostaria de compartilhar com você, observando o ministério de Jesus, a vida de oração de Jesus, e pensarmos então como você deve orar pelo nosso povo. Preste atenção nisso, preste atenção nisso, observe aí, como você deve orar pelo seu povo. Como você deve orar pelo seu povo? Como nós devemos viver esses 21 dias de oração? Como devemos viver esses próximos dias? Em primeiro lugar, você precisa orar com envolvimento de coração. Esse é um princípio do ministério de oração de Jesus. Esse é um princípio aplicado por Jesus na sua vida de oração. Jesus ora com envolvimento de coração. Você se lembra aquela palavra que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz: se nós o buscarmos, nós o acharemos. Mas há uma condicional: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Se não houver isso, essa busca não encontrará resposta. João capítulo 11, verso 35 a 36, veja o que diz o texto bíblico. Vamos ler juntos? Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Jesus não se apresentava friamente diante de Deus para orar pelos outros. Ele envolvia sentimentos nisso. Jesus envolvia o coração nessa intercessão. Em Marcos capítulo 8, verso 2, Jesus foi movido de íntima compaixão pela multidão. É interessante como essa expressão, na infância especialmente, aquelas versões mais clássicas, né? Vamos usar a expressão clássica, né? Alguns diriam mais antiga, não, mas clássicas da palavra. Eu ouvia na minha infância
usava essa expressão, Jesus movido de íntima compaixão. Movido de íntima compaixão, de sentimento. Jesus, movido de íntima compaixão, significa Jesus com todo o coração, de coração tocado. E o texto diz então que Jesus foi movido de íntima compaixão no trato com a multidão. Olha o que diz o texto bíblico, leiamos. Tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Jesus orou de maneira emocionada pelos seus discípulos. Quando você abre a Bíblia, esse texto não está na tela, é um longo texto, mas quando nós lemos João capítulo 17, versículos de 1 a 26, nós vamos encontrar a oração sacerdotal, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos em todos os tempos, não apenas aqueles que estavam ali com ele naquele momento, mas todos aqueles que viriam depois, até os dias de hoje. A oração de Jesus nos alcança nos dias de hoje, e quando olhamos aquela oração, quando lemos aquela oração, nós percebemos ali a maneira emocionada como Jesus ora, a maneira paternal como Jesus fala a respeito dos seus discípulos, a maneira amorosa como ele trata os seus discípulos na sua oração. Ou seja, Jesus ora e envolve sentimentos na sua oração. Jesus ora com todo o seu coração. O coração de Jesus está envolvido na sua intercessão. Ele não está distante da oração. Não há frieza no trato da oração. Quando ele ora, quando ele intercede por alguém. A nossa oração não pode ser fria. A nossa oração não pode ser distante. No nosso ministério de oração, nos nossos 21 dias de oração, de intercessão, de clamor, de jejum, pelo Brasil, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, não pode haver ausência de sentimento, não pode haver ausência de coração. John Bunyan, autor do best-seller O Peregrino, provavelmente o livro cristão mais reeditado, o livro cristão mais relido e mais vendido em todo o mundo depois da Bíblia. Ele disse que as melhores orações têm muitas vezes mais gemidos do que palavras, falando sobre sentimento, sobre contrição. John Knox apaixonadamente fazia a seguinte oração: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morrerei. A paixão pelas almas, o ardor evangelístico, o desejo de ver o mundo ganho para Cristo, o desejo de ver a sua nação, o seu povo salvo para Jesus. O mesmo sentimento de John Knox precisa também estar presente no meu coração e no seu coração. Precisa ser um sentimento que enche o nosso coração, como daquele missionário americano que viveu no Brasil e que compôs o hino Oração pela Pátria. E aquele outro, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher. E quando nós ouvimos esse hino, nós pensamos: que brasileiro é esse? Que homem apaixonado pelo Brasil é esse? Não era brasileiro, era um americano, Ents Mindier. Mas essa paixão precisa estar no nosso coração. Um estrangeiro amou tanto o nosso país, que cantou isso, que escreveu isso, que levou milhares e milhões de pessoas a cantar: se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher. Salve Deus a minha pátria. Ele não era brasileiro, mas ele cantou: salve Deus a minha pátria, salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Meus irmãos, nós precisamos nos encher do mesmo sentimento, da mesma paixão, enquanto estaremos orando pela nossa terra. Ó Deus, dá-me o Brasil para Cristo, ou eu morrerei. Essa paixão pela nossa terra. Seu coração precisa estar cheio da mesma paixão pelo seu povo. Franklin Delano Roosevelt, mencionado hoje pela manhã, presidente dos Estados Unidos por 4 mandatos, e durante o último deles estava enfrentando a Segunda Guerra Mundial, mas ele também foi presidente durante a Grande Depressão americana.
E ele é atribuído ao presidente americano, é atribuído a esse presidente americano essa frase: não posso olhar a situação do meu povo de olhos enxutos. O homem que por mais tempo presidiu os Estados Unidos, 4 mandatos, nenhum outro americano presidiu por tanto tempo aquele país. Provavelmente nenhum outro americano, certamente nenhum outro, presidiu num tempo tão sombrio aquele país. Tanta miséria, tantas dificuldades, fome naquele país, hoje tão próspero, tão rico. E quando ele via toda a situação do seu povo, miséria econômica, financeira, moral, espiritual, ele então disse essa frase: eu não posso olhar a situação do meu povo de olhos enxutos. Quando nós olhamos a situação do Brasil hoje, que também nós vemos miséria moral, miséria espiritual, nós não podemos olhar a situação do nosso povo de olhos enxutos. Quando nós olhamos as disputas políticas e se confundindo com a questão do vírus no nosso país, dá nojo, dá repugnância. E quando nós olhamos tudo isso, meus irmãos, a nossa reação diante disso, ao perceber que as vidas humanas, na verdade, nada significam, a questão que subjaz é questão meramente política. Sem dúvida alguma, a nossa reação é a mesma reação e a visão é a mesma visão daquele presidente. Eu não posso olhar a situação do meu povo de olhos enxutos. É tempo de nós chorarmos pelo Brasil. Quem vai interceder pelo Brasil nesse tempo? Quem vai clamar pela nação nesse tempo? Não pode fazê-lo de olhos enxutos. A intercessão e o clamor pelo Brasil exige de nós envolvimento do nosso coração. Nós precisamos chorar pelo Brasil, irmãos. Não dá para nós olharmos o que está acontecendo hoje sem chorar. Jovens desmotivados, jovens que não veem a possibilidade, não veem esperança de futuro. Gente morrendo, notícias tristes, pessoas chorando, sem esperança. É tempo de nós chorarmos pelo Brasil, enquanto intercedemos por ele. A intercessão e o clamor pelo Brasil exige de nós o envolvimento do nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias 29, verso 13, já mencionamos aqui hoje: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas precisa ser como Jesus, precisa ser como Jesus orava. Precisamos orar como Jesus orou, com todo o nosso coração. Como devemos viver esses dias, esses 21 dias de jejum e oração? Como devemos orar pelo nosso povo? Em segundo lugar, você precisa orar com sensibilidade. Precisa orar com sensibilidade à voz de Deus. Esse é o segundo princípio. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com Jesus, que nós pegamos observando a vida de Jesus. Precisamos orar com sensibilidade, ouvindo, estarmos atentos àquilo que Deus está mostrando, àquilo que Deus está falando ao nosso coração e à nossa vida. Para uma intercessão profunda, nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando Jesus alertou Pedro sobre as lutas que ele teria que passar, as palavras dele, dirigidas a Pedro, foram essas: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Note que Jesus havia recebido a revelação do Pai, ficou sabendo o que estava para acontecer, e já estava orando por Pedro. Ele já havia orado por Pedro. Essa qualidade é muito importante na vida do intercessor, daquele que ora. Ele precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Muitas vezes o intercessor, aquele que ora, vai orar antes que os fatos aconteçam. E com a sua oração, evitará tragédias e conquistará bênçãos. Então o intercessor precisa ser sensível, atento àquilo que Deus fala.
a voz de Deus. Você precisa se preparar para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Todos os crentes, eles querem ouvir a voz de Deus. De fato, precisam ouvir a voz de Deus. Mas Deus não vai falar mais alto que a televisão. Ele não vai falar mais alto que a televisão. Deus não vai falar mais alto que as suas músicas no iPod. Nem vai ficar tocando, competindo com o seu celular. Outro dia eu li uma frase, aquelas frases que ele está dirigindo na estrada, de repente aparece o caminhão com uma frase bem destacada, né? Aquelas famosas frases de para-choques de caminhão, né? E dizia o seguinte: Deus fala não com os que têm orelhas, mas com os que têm ouvidos. E eu li aquela frase dirigindo lá e faz sentido, né? Diz lá, Deus fala não com os que têm orelhas, mas com os que têm ouvidos. E eu me lembrei daquele texto clássico da Bíblia, de Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas tem havido mais orelhas, talvez, do que ouvidos, atentos à voz de Deus. Lemos na Bíblia que Samuel, jovem Samuel, menino Samuel, ouvindo pela madrugada que uma voz o chamava, e ele não conseguia dormir, porque quando já ia dormir, ele ouvia que alguém o chamava, e ele pensava que era o sacerdote. Ele estava na casa do sacerdote, estava na casa sacerdotal, na casa provavelmente junto ali ao templo, na casa paroquial, chamaria alguns, né? E ele então vai ao encontro do sacerdote, pergunta se ele o havia chamado. Ele diz, não, eu não chamei você. E ele volta a dormir e daqui a pouco de novo a voz o chama, Samuel, Samuel. E ele retorna ao sacerdote, ele diz, não, eu não te chamei, Samuel. E segunda vez ele procura o sacerdote, ele diz, olha, se essa voz te chamar de novo, você diga a ele, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi exatamente isso que ele disse, né? A terceira vez, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era Deus falando a Samuel. Mas é interessante que hoje a igreja parece estar dizendo, ouça, Senhor, porque o teu povo quer falar. Nós não estamos muito interessados tantas vezes em ouvir aquilo que Deus quer dizer, mas queremos de fato que Deus pare e ouça aquilo que nós queremos colocar para Ele, o que o povo quer falar. O fato é que você precisa ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Seja sensível à voz de Deus, seja atento à voz de Deus. Da vida de Jesus nós aprendemos esses princípios. Jesus estava atento à direção, à voz do Pai. Mas há um outro princípio importante que nós aprendemos na vida, no ministério de intercessão de Jesus, que nós precisamos aprender e aplicar também nesses dias, quando vamos estar concentrados, quando vamos estar focados. Jogadores de futebol, quando vão participar de um grande campeonato, quando vão entrar em campo e alguma coisa muito importante está para acontecer, eles vão para uma concentração, e naquela concentração eles estão ali no treino, eles estão focados, eles não se envolvem com outras coisas, mas eles estão ali concentrados, se preparando para para a tarefa que eles terão. E esses 21 dias também, meus irmãos, que seja um tempo de concentração, que seja um tempo de consagração, que seja um tempo de nós estarmos buscando a direção de Deus para aquilo que de fato Ele irá fazer nos dias que se seguirão. Como devemos orar pelo nosso povo? Como devemos orar pelo nosso povo? Como devemos viver esses 21 dias de oração e jejum? Um outro princípio que nós aprendemos com Jesus é que você precisa orar sem levar em conta os méritos da causa em questão. E esse é um princípio que nos desafia, porque talvez nós precisemos orar por pessoas, por situações pelas quais talvez você não se sinta muito empolgado para orar, né? Em Lucas 23,
34, Jesus disse, vamos ler juntos? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. É maravilhoso quando nós podemos falar e pensar o testemunho, o exemplo lá de Jesus, né? Porque muito provavelmente nós não conseguiríamos pensar, buscar um testemunho no nosso meio, na minha vida, na sua vida, semelhante a esse. Mas Jesus vem e nos dá o testemunho. Da vida dele nós temos o exemplo. Nós precisamos orar sem levar em conta os méritos da causa em questão. Que méritos tinham aqueles que crucificavam Jesus? Que méritos tinham aqueles que estavam ali, que o açoitaram, que o pregaram na cruz, aqueles que blasfemavam dele, aqueles que o xingavam? Mas Jesus intercede por eles, e Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O objeto da intercessão, meus irmãos, tantas vezes pode ser de fato desprezível. Aquele ou aquela situação pela qual nós oramos pode ser para nós desprezível, mas talvez seja exatamente necessário ser objeto da nossa oração. Talvez você diga: eu não quero orar pelos nossos governantes, eu estou muito aborrecido com eles, eu estou muito zangado com eles. Eu não quero orar pelos deputados, senadores, por vereadores, por prefeitos, eu estou muito decepcionado. É só decepção em cima de decepção. Eu não vou orar pelo STF, depois das coisas que eu tenho ouvido e tenho visto. Eu estou extremamente decepcionado com o STF. Veja o que nós aprendemos com Jesus nesse texto. Jesus ora por aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando nós olhamos, meus irmãos, o que está acontecendo no Brasil hoje, parece que a situação não é muito diferente. A oração talvez tenha que ser a mesma. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você pode interceder por um rebelde, por um vilão, por um criminoso, não importa, Jesus fez isso. Jesus fez exatamente isso. Da cruz do Calvário, no seu maior sofrimento e humilhação, Jesus fez uma oração por aqueles que o estavam matando, por aqueles que o estavam executando. Isso revela um coração movido pelo amor. Apesar da maldade, apesar da crueldade humana, o intercessor clama pela bênção de Deus. Ali na cruz, banhado em sangue, Jesus intercedia. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai, independentemente dos nossos pecados. Hebreus capítulo 7, verso 25, diz: pois vive sempre para interceder por eles. Independentemente dos nossos pecados, Jesus é o nosso intercessor, pois vive sempre para interceder por eles. Então nós devemos interceder. Devemos viver esses 21 dias de oração em jejum dessa maneira. Princípio que nós aprendemos com Jesus. Devemos interceder pelo nosso povo dessa forma. Você precisa orar sem levar em conta os méritos da causa em questão. E é por isso que nós vamos orar pelas autoridades desse país, decepcionados ou não com algumas delas. Por isso que nós vamos orar pelos governantes, por aqueles que estão ocupando posição de autoridade, para que Deus trabalhe na vida deles, para que Deus possa tocar a vida deles, e que se Deus desejar remover, que remova também, mas que Deus faça a obra que precisa ser feita na vida deles. Mas em quarto lugar, você precisa orar como um estilo de vida. Você precisa orar como um estilo de vida. 1 de Timóteo capítulo 2, verso 8, está escrito que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. A intercessão, meus irmãos, então não é um método. A intercessão não é um programa
no qual nós somos treinados, preparados, adestrados. Não é também uma filosofia para ser estudada, aprendida. A oração, a intercessão, é um mandamento de Deus para sobrevivência nesse mundo. Assim como nós precisamos de ar, assim como precisamos de água, assim como precisamos de alimento para a vida física, nós também precisamos da oração, da intercessão para a nossa vida espiritual. Precisamos da intercessão, do cuidado com os outros. Essa é uma questão de vida ou de morte. Você vai tirar os momentos formais e específicos para interceder, mas também vai viver uma vida de oração 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nós temos aqueles momentos que já estão marcados quando nós vamos orar. Nós temos aqueles momentos quando nós vamos estar reunidos para orar. Mas na verdade nós somos convocados por Deus para viver uma vida de oração constante, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Davi entendeu isso, porque ele disse que orava sem cessar. Salmo 86, verso 3. E ele chegou a dar esse testemunho no Salmo 77, verso 2. Veja lá o texto. Você pode ler o texto bíblico? Amém. Testemunho de Davi, lá no Antigo Testamento. Nós falamos sobre Paulo apóstolo, né, que dizia lá, escrevendo aos Tessalonicenses, né, orai sem cessar. Nós temos o testemunho de Davi também, né? Em Hebreus capítulo 2, 17, nós lemos que Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote. Olha o que diz o texto bíblico: sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Qual era o ofício do sacerdote? O que fazia o sacerdote? Quem lembra? Ele intercedia, ele orava, ele se colocava diante de Deus, intercedendo pelo povo. Isso significa que, como sacerdote, Jesus permanece diante do Pai, intercedendo por nós. Oração, intercessão é mais que um ministério, é um estilo de vida, porque é uma questão de obediência, é uma questão de sobrevivência. E isso é muito significativo, porque nós também somos designados como sacerdotes. Não apenas o pastor, não apenas os oficiais da igreja, mas cada crente, ele é designado como sacerdote. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, nós lemos que nós somos sacerdócio real. Todos nós, todos os crentes, somos sacerdócio real. Ou seja, todo crente tem uma responsabilidade sacerdotal, de interceder, de orar uns pelos outros. Significa que temos uma obrigação, então, de trazer a verdade de Deus aos homens, e levar as necessidades dos homens até Deus. Essa é a função básica do sacerdote. Ou seja, o sacerdote, ele vive para isso. Ele vive para isso. Levar as necessidades do homem à presença de Deus e trazer a verdade de Deus ao coração e à vida do homem. É o seu estilo de vida. Representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus. E é isso que nós estamos convidando vocês para fazer por 21 dias. 21 dias, sendo sacerdócio real, intercedendo pelo povo, representando Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Se o sacerdote deixar de fazer isso, meus irmãos, na visão bíblica ele estaria pecando. Essa é a verdade bíblica a respeito do trabalho do sacerdote. E foi o que Samuel, sacerdote, declarou no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Olha a declaração dele:
e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Olha aí, interessante, né? As duas coisas nesse texto estão presentes. As duas funções do sacerdote. Primeiro ele diz que longe de mim esteja pecar. Por quê? Pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ele entende que se ele deixasse de interceder, ele estaria pecando diante de Deus. Essa é uma das funções do sacerdote, Samuel coloca, interceder pelo povo diante de Deus. Mas a segunda parte da sua tarefa, ele coloca na sequência: também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Ele fala da parte de Deus aos homens, ensina aos homens o caminho que é bom e direito, o caminho de Deus para os homens. E tal consciência era tão forte na vida de Jesus, que nós sempre lemos sobre ele nos evangelhos, buscando um lugar de oração. Jesus orava em todo o tempo, em todas as situações, em todos os momentos. Ele orava para curar o leproso, ele orou para multiplicar os pães e peixes, ele ora para transformar a água em vinho, ele intercede pelos seus discípulos, ele ora sozinho, ele ora com os 12 discípulos, ele ora com os discípulos todos reunidos, ele ora com a multidão. Jesus ora em todos os momentos. Apesar de uma vida cheia de compromissos, Jesus encontrava lugar e momento para a oração. E os discípulos compreenderam a importância disso. Os discípulos aprenderam com Jesus. E mais tarde, depois que Jesus voltou para o Pai, o apóstolo Pedro, num momento muito interessante, lá em Atos 2, ele diz: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Logo depois eles constituiriam os diáconos para cuidar das outras coisas, né? Mas ele chama para si, chama para os apóstolos essa tarefa: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles aprenderam com Jesus. E interessante que em Atos 2, os crentes oraram diariamente, incessantemente, enquanto aguardavam ali, né? E a descida do Espírito Santo. E interessante que eles oravam diariamente, e logo a seguir, logo depois daquela experiência de orarem ao Senhor, Pedro pregou, e ele prega cerca de 10 minutos, e 3.000 pessoas foram salvas. 10 minutos de pregação, depois de dias de oração, e 3.000 pessoas foram salvas. A oração muda os corações. A oração transforma as vidas. 21 dias de jejum e oração estamos para experimentar. Daqui a pouco, já foi lançado nesse domingo, e a partir da manhã, meus irmãos, bem cedinho, vamos nos preparar, vamos nos arregimentar e vamos nos dirigir para a igreja. Vamos colocar como testeira aquele verso bíblico: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor e vamos nos reunir para orar. Você quer ser agente de transformação do nosso Brasil, da nossa nação? Quer transformar a nossa realidade? Nós não somos autoridade política no nosso país, nós não somos autoridade governamental no nosso país, mas nós somos autoridade espiritual nesse lugar. E nós podemos orar ao nosso Pai que está nos céus. E nós podemos transformar a realidade do nosso país através da oração. Você deseja ser usado e abençoado sobrenaturalmente por Deus através da intercessão? Então esteja aberto para receber a revelação de Deus, para orar por alguém. Esteja aberto para receber a direção de Deus e a direção desse tempo, para nós estarmos orando por temas importantes que hoje abalam o nosso país e as nossas famílias. Eu quero concluir a nossa palavra nessa noite de direção para essa campanha de oração em nossa igreja, lendo o texto de Ezequiel 22, verso 30. O último texto dessa noite, Ezequiel 22, 30.
Vamos colocar em pé para ler esse texto bíblico. Vamos ler juntos. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Esse é o nosso desafio. Essa é a palavra de Deus dirigida a cada um de nós. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando homens e mulheres. Deus está procurando por você, homem e mulher, valentes soldados de oração. E eu espero que Ele o encontre nesses dias. Eu espero que de fato Ele o encontre. Soldados de Deus, homens e mulheres de oração, nesses dias, nesses 21 dias de jejum e oração, que Ele os encontre no lugar da intercessão. Na figura bíblica, Deus procura alguém que estivesse no muro, entre aquela cidade e Deus mesmo, que estivesse ali no muro, na brecha da intercessão, orando por aquela cidade, orando por aquela nação, e a ninguém encontrou. E essa, meus irmãos, agora é responsabilidade nossa. Procurei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Que o Senhor nos encontre nesses dias, orando, intercedendo, clamando pelo nosso país. Amém? Nossa campanha de jejum e oração começou com chave de ouro. Nós temos sido muito abençoados. E você já está participando com a gente? Todos os dias, de segunda a sábado, entre 8 e 9 da manhã, nós estamos no templo e também estamos online através do canal da Primeira Igreja Batista do Ingá no YouTube. Não perca essa chance. Deus quer fazer um sobrenatural sobre as nossas vidas. Só depende do nosso querer, do nosso agir. Vem com a gente para essa campanha e seja também abençoado. Meus problemas a Deus, entre